movimento social que dentro da Alemanha está em condições de dirigir essa sociedade no rumo da constituição de um Estado nacional soberano realmente forte. Nenhuma nação pode se dar o luxo de ocupar uma posição central num continente, ter riqueza, poderio de todo tipo, população e tudo mais, e ficar parada diante disso. O que me cabe hoje é levantar algo a respeito de uma figura que de fato marcou o século XX no que diz respeito ao pensamento social, que é Max Weber. Para se ter uma ideia de como ele marcou, há poucos anos atrás, a Associação Internacional de Sociologia fez um levantamento, pediu a 100 especialistas no mundo todo que elaborassem listas dos 10 livros do século, como eles diziam. E 95 respostas foram obtidas. E 95 indicações foram dadas a Max Weber. Nenhum outro pensador teve sequer 60 indicações, do que aliás já é um bocado, né? Weber teve unanimidade da referência como autor da grande obra do século na área das ciências sociais, e a referência, no caso, é ao seu monumental livro Economia e Sociedade. Então, é no mínimo justa a lembrança desse nome para o nosso debate aqui sobre o que realmente marcou o século XX. Agora, como esse homem marcou o século XX? Weber é uma figura da transição do século XIX para o XX. E, de certo modo, a sua proeza intelectual é ter apanhado um momento de transição e sabido projetar no futuro aquilo que se gestava nessa turbulenta e importante passagem do XIX para o XX. Quando o século XX começava, Weber tinha 40 anos. Já era um homem maduro, já havia publicado trabalhos fundamentais para a historiografia, a área na qual ele tinha uma formação especializada, assim como tinha uma formação jurídica, assim como tinha formação econômica. Ele gostava de se qualificar como economista, não muito como sociólogo. Eu posso dizer desde logo por que ele não gostava muito de falar de si como sociólogo. Porque ele não tinha nenhuma simpatia por qualquer modo de pensar que enxergasse a sociedade como uma espécie de corpo objetivo existente em relação a qual os indivíduos fossem algo assim como dependentes ou apêndices dessa grande organização chamada sociedade. Então, como ele achava que os sociólogos tinham a tendência a dar à sociedade esse caráter quase que corpóreo, ele se afastava um pouco dessa qualificação. Mas, na realidade, tudo que ele fez convergiu para enriquecer uma área específica do conhecimento, que é a sociologia. Agora, quais as tendências, ou qual é o aspecto das tendências que emergiam no século XX que ele soube captar de maneira especialmente sensível? O primeiro, talvez o principal desses aspectos, é a emergência com toda a força, não só no debate social, mas na prática política da nação como princípio organizador da vida social. Ele é de ponta a ponta, o que significa também do começo da vida até o final da vida, que foi em 1920, ele é um pensador que tem como eixo fundamental da sua reflexão uma questão muito específica relativa a uma nação muito específica, a Alemanha. Isso é fundamental, porque o problema da nação era um problema concreto na Alemanha da sua vida. A Alemanha de Weber é a Alemanha que acaba de se unificar como grande nação, como Estado nacional. Isso dá uma peculiaridade fundamental à reflexão weberiana. Eu posso fazer, desde logo, um contraste
com aquele grande pensador contemporâneo seu, com quem ele teve muito pouca relação, com cujo pensamento ele não tinha muita simpatia, que era o francês Durkheim. Emile Durkheim, não por acaso, pensa todas as questões da sociedade num registro praticamente oposto ao do Weber. Por uma razão simples. Durkheim, por várias razões, mas eu vou apontar uma, é claro. Durkheim é o pensador social que está impregnado, está empapado da presença forte de um Estado nacional que foi um dos primeiros a se constituir na Europa, que já era secular na sua época. E está também tendo como referência constante uma sociedade solidamente construída. Então, para Durkheim, o Estado não era problema, a nacionalidade não era problema, e a sociedade era uma referência muito concreta. Tanto que para Durkheim, o grande problema que se apresentava, o que o preocupava, era tudo aquilo que contribuísse para desagregar, para desintegrar a sociedade, que para ele era o dado fundamental. Então, isso é o contrário da perspectiva weberiana. A perspectiva weberiana se alimenta do caráter problemático da construção de uma sociedade no interior de um Estado nacional vigoroso, de um Estado nacional forte. Isso marca de ponta a ponta o pensamento weberiano. Porque aquilo que era dado, que era natural, que era sem problema algum para um Durkheim, era exatamente aquilo que para o Weber se apresentava como um desafio. E o grande desafio, isso ele nunca escondeu para ele, era pensar tudo isso da ótica da sua inserção no interior da Europa, da sociedade em que ele vivia, a Alemanha. Uma sociedade e um Estado nacional peculiar. A Alemanha, na virada do século XIX para o século XX, já unificada como Estado nacional forte, sob hegemonia prussiana, tinha atravessado um processo extremamente fundo, extremamente rápido de industrialização, de modernização econômica, muito acelerado, o que sempre deixa marcas nas sociedades com esses processos muito acelerados. Algo semelhante estava acontecendo naquela mesma época, que na entrada do século XX, na Rússia, que também sofreu um processo muitíssimo acelerado de modernização, de industrialização, e acabou depois se enfrentando uma série de questões que davam dor de cabeça também ao velho Weber, né? Quer dizer, as turbulências políticas e econômicas da Rússia, que, em uma certa medida, tem a ver com o processo rápido, traumático e altamente concentrador da sua industrialização no século XIX. A Alemanha fez um pouco isso. E a Alemanha fez isso, ao mesmo tempo criando-se como Estado nacional e organizando-se em termos que correspondiam, em grande medida, a um grande princípio organizador da sociedade que havia sido herdado do século XIX, que, na realidade, dava a sua raiz para o pensamento de um grande interlocutor de Weber, passado do século XIX, que é Marx. No caso, não é o princípio da organização nacional, mas é o princípio da organização da sociedade por classes. E a Alemanha, de certo modo, percorre, num período curto, a organização, digamos assim, conflitiva, conforme esses dois princípios. Primeiro, como classe. Organiza o maior, o mais bem organizado movimento operário do mundo, o Partido Social-Democrata fortíssimo, que entra no século XX bastante vigoroso, e, junto com isso, busca a sua afirmação no interior da Europa como Estado nacional. As duas coisas, em vários momentos, conflitam, em alguns momentos dramáticos, como vocês sabem, conflitaram mesmo. Quer dizer, em 1914, a social-democracia alemã e austríaca racha porque entra diante do dilema de se deve manter os seus princípios internacionalistas e não votar a favor de créditos de guerra,
que resultariam na Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. O que significa essa preocupação weberiana com esse tema? Significa que, para ele, a questão constante é a das formas de organização da sociedade e da sua unificação política, como algo que se tem que fazer, como algo que se faz, como algo que está em andamento, que não está, portanto, garantido, como algo que é um constante desafio, digamos. Isso alimenta toda a reflexão weberiana. Weber, de certa maneira, é um autor que está preocupado com um tema que, numa certa medida, ele compartilha com o seu grande interlocutor Karl Marx. Esse tema é o seguinte: quais são as possibilidades e as dificuldades, eventualmente, para a constituição de um grande sujeito histórico, ou seja, de grupos sociais que sejam capazes de atribuir um certo sentido à história, de dirigir uma sociedade num certo rumo, de organizá-la em função de um determinado projeto. Essa coisa era uma preocupação de Marx no século XIX, e ele respondia em termos do que seria, no entender dele, a organização de classe na sociedade, e é o tema weberiano. É o tema weberiano, que no caso dele se refrata diretamente sobre a Alemanha, e a questão dele é: quem está em condições, qual é o grupo social que dentro da Alemanha está em condições de dirigir essa sociedade no rumo da constituição de um Estado nacional soberano realmente forte? Que grupos têm condições de fazer isso? E a resposta primeira de Weber é um pouco desalentadora, porque ele diz: olha, na realidade a Alemanha não tem nenhum grupo, nenhuma classe social, não serão os empresários, não serão os grandes senhores proprietários rurais, não será os trabalhadores organizados que saberão imprimir a essa sociedade um rumo no sentido de realmente fazer diferença no cenário internacional. Porque é isso que estava em jogo. O que estava em jogo era uma Alemanha como Estado soberano e poderoso. Porque dizia Weber: nenhuma nação pode se dar o luxo de ocupar uma posição central num continente, ter riqueza, poderio de todo tipo, população e tudo mais, e ficar parada diante disso. É praticamente o destino de uma nação, com o tamanho da Alemanha, com o poderio da Alemanha e com a centralidade, com a posição central que a Alemanha ocupa na Europa, é praticamente o seu destino ser um Estado forte, poderoso, fazer diferença no cenário internacional. Essa expressão é fundamental: fazer diferença. Agir de uma maneira que não seja indiferente, que faça a diferença, que gere resultados reais. Weber fica o tempo todo procurando quem poderia fazer isso. Essa questão atravessa, de mil maneiras, a reflexão weberiana de ponta a ponta. Isso significa uma coisa importante. Um pensador desse tipo não vai estar tão preocupado com as grandes estruturas já montadas. Ele vai estar preocupado com as ações e com os agentes dessas ações. No caso de Weber, a grande estrutura não está montada. O processo nacional está em andamento. Tudo está em andamento. A sociedade não é plenamente construída. Portanto, não é por aí que se pode falar. Tem que se colocar toda a ênfase sobre quem age e que modalidades de ação estão sendo executadas. E já lembro que esse tipo de coisa que eu acabei de falar, essa ênfase na capacidade de no interior da sociedade, haver modalidades inovadoras de ação, modalidades de ação que indiquem rumos a seguir, mas que não sejam simplesmente rotineiras, simplesmente repetitivas, que isso, em grande medida, alimenta a reflexão weberiana que vai conduzi-lo a discutir longamente o problema da burocracia. E ele sabe que é uma realidade
fundamental e inescapável nas sociedades modernas, uma burocracia racionalmente organizada, com estatutos legais bem definidos, que funcione de maneira eficiente. Ele sabe que isso é fundamental, e ele sabe também que a boa administração, por melhor que seja, não resolve o problema político, porque a boa administração gere bem, de maneira eficaz, mas de maneira rotineira, repetitiva, aquilo que está aí colocado. Responde de maneira eficiente a problemas que são colocados. Mas a questão política é a capacidade de colocar os problemas e a capacidade de formular programas que levem a sociedade a formas mais eficientes, eventualmente, a formas, sobretudo, inovadoras de organização. Portanto, uma parte do pensamento weberiano gira em torno desse jogo complexo entre aquilo que ele chama de corpo administrativo, que permite fazer funcionar qualquer sociedade e que tem que ser, digamos, altamente qualificado, e a questão que escapa à administração, que é a questão política, que é a capacidade, primeiro, de dirigir o corpo administrativo, formular as exigências que ele sozinho não formula. E segundo, formular o programa para o conjunto da sociedade, formular objetivos, formular projetos, para usar uma linguagem que não é de Weber, que na realidade seria mais de um conterrâneo dele, de orientação bem diferente, que